pessoal, muito bom dia a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui com todos vocês nesse sábado, para nós realizarmos esse seminário sobre a mente, né? Nós temos uma palestra agora, e outra às 16h30 e outra às 20h30 da noite, tá? Então, cobrindo toda essa discussão. Agora, na parte da manhã, nós vamos discutir o que é a mente. O que vem a ser a mente, né? Até hoje, na verdade, não há cientificamente uma definição do que seja a mente. Tá ok? Existem muitas áreas de estudos, né? Por exemplo, a neurociência, né? A neurologia médica, ela estuda a estrutura do cérebro. Como o cérebro funciona, como o cérebro coordena as funções motoras, como o cérebro coordena toda a parte parasimpática, o sistema nervoso parasimpático, o coração fica batendo, a gente não tem controle, o pulmão fica respirando, toda a circulação sanguínea acontecendo, e nós não temos, a mente não influencia nisso, ela não está aí, né? Ela não existe aí. Você está me entendendo? Então, lá no começo do século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, foi a primeira vez que a ciência médica começaram a querer entender o processo da mente. A discussão era o seguinte, né? Onde fica, né? Onde fica no ser humano, né? As emoções. Né? 2, onde fica o conceito de inteligência? Inteligência. Onde fica o conceito artístico? Porque você pode ter um artista excelente, um pintor excelente, mas em matemática é um zero à esquerda. Você está me entendendo? Tá? Você pode ter um grande ator de teatro, mas não sabe nada de matemática, de física, de química, a mente dele. Então, né, a gente chama da área artística do ser. Você está entendendo? Inteligência é a área científica, matemática, tal, essa coisa toda, né? E as emoções, o sentimento de felicidade, alegria, saudade, né, corno, né, dor de corno, são as emoções, tem emoção triste e ruim, né, ou seja, ligada àquilo que a gente chama de sofrimento e felicidade, né, vamos colocar as duas coisas aqui. Aonde ficam essas coisas? O que a ciência percebeu é que ela não conseguiu, presta bem atenção, ela não conseguiu encontrar essas questões de uma maneira física. Ok? É a mesma coisa, quando você compra um computador, você tem um notebook, por exemplo, totalmente sem programa. O notebook seria o cérebro. Cérebro mecânico, né? Cheio de neurônios, tal, aquela parte física. O software que você instala, que é uma coisa super virtual, que você não pega no software, certo? Seria aquilo que nós chamamos... Então vamos tentar fazer uma comparação, né? Cérebro, né? Seria o hardware, né? Vamos colocar, seria o computador, só para ficar fácil para as pessoas.
E a mente seria o software. Né? Os programas, os aplicativos, tá? Que são praticamente, você não vê ele lá dentro, ele não existe como uma entidade real, física. Física é o transistor, certo? A corrente elétrica, isso são coisas físicas, mas você não vê, né? Então, você está entendendo? O que pensa? Quem pensa? Quem decide? É o cérebro ou é a mente? Então, só que ninguém sabe, ninguém falou em espírito ainda, sabe? Nós estamos tentando evoluir o pensamento da ciência com essa história como que eles encaram essa ideia de mente. Depois nós vamos fazer uma coisa moderna, uma coisa avançada aí. Eu vou explicar o que os ETs projetaram a gente, né? Eu estou falando uma coisa que ninguém fala também. É uma coisa que eu estou revelando agora, tá? Que foi permitido. É aquela separação entre existe uma programação do corpo, certo? E existe o espírito que entra. Praticamente isso. Praticamente. Por exemplo, toda a sexualidade do corpo humano não tem nada a ver com o espírito. Ele é um projeto de autorreprodução da espécie biológica. Foi programado nesse hardware aqui, aquele programa que vem com a máquina. É o DOS, sabe? Aquele que vem na BIOS. Certo? Quem entende de informática sabe o que eu estou falando. Então, você tem um corpo, ele tem uma programação, porque ele vai fazer o coração bater, independente de quem vai usar esse corpo. Então, o corpo tem que funcionar. Inclusive, quando esse corpo biológico foi implantado, essa é uma fofoca, né? Pela primeira vez na Terra, não tinha nenhum espírito nele. Eles instalaram uma programação que eles foram se reproduzindo. Quando ele chegou num nível razoável, aí as almas começaram a descer. Quando eles estiveram autossuficientes, tiveram, por exemplo, vamos dizer assim, adaptável ao ecossistema, tudo, eles eram que nem animais no começo, eles agiam por instintos, muito instintos. Aí depois a gente só acoplou o espírito. Então isso que é complicado, porque o espírito, ele é obrigado a viver as energias do corpo, as energias do sexo, correr atrás de mulher, correr atrás da reprodução. E é uma energia muito forte. Ele tem que comer, coisa que o espírito não faz lá em cima, né? Então, o corpo, praticamente hoje em dia, ou seja, o software natural do corpo, vamos assim dizer, ele tomou conta do ser humano hoje. Então, o ser humano vive 100% os instintos do corpo, não vive a consciência dele, do espírito que vai fazer valer. Tá? Então, historicamente, para a gente entender, né, cérebro, então, o que o neurologista mexe? O neurologista só mexe nisso aqui. Tá ok? No cérebro. E quando dá defeito no software? A gente tem que arrumar um programador. Programador é que vai mudar o software, reinstalar o Windows, né? Volta, tal. Então, aí, nós tivemos uma outra ciência que veio à tona, né? Então, o neuro trabalha aqui. Neurocirurgião, Aqui aconteceu a área da psicologia. Tá? É aquele que vai trabalhar com aquilo que se chama de mente. Você está me entendendo? Mas uma mente é algo abstrato, não é algo real, sólido, físico. Né? O que é a consciência? Né? Eu acho que eu fui um dos primeiros caras que construiu um modelo de consciência real, quando chama a partícula C, a partícula da consciência lá na física quântica e espiritualidade, que está no meu livro de física quântica e espiritualidade. Aí é um outro tratamento, como você monta padrões de consciência para um animal, para o ser humano, tal, combinando essas partículas de consciência. Né? Bom, então, é muito importante que a ciência chegou nesse ponto. A ciência não sabe do espírito, não sabe da alma. Freud, né, Jung, todo esse pessoal, você está me entendendo? Eles não tinham absolutamente ideia dessa questão mais avançada da espiritualidade, de vida após a morte, a consciência do espírito existindo fora da matéria, a reencarnação. Tá? Tudo isso era coisa ligada a que eles chamavam de religião, não era ciência.
Então todas as teorias reencarnatórias, espírito, vida após a morte, isso era uma coisa da religião, não era algo da ciência. Tá ok? Então, aí, o que eles perceberam muito uma relação entre mente e cérebro, uma relação, certo? Problemas que aconteciam no software, né, afetava o cérebro e afetava o corpo físico. É a somatização de algo emocional, tá? Entendeu? Então, isso eles perceberam muito bem, tá? Comportamento repressivo, as síndromes, né? Tá? Todas aquelas síndromes que o Freud na psicanálise desenvolveu, Jung, funciona, afeta mesmo, né? O cara tem um trauma sexual, uma repressão sexual, vai afetar o corpo físico seu.